Eclesiastes capítulo 9. Todos acharam? Amém? Amém. Em reverência à palavra, você pode se colocar de pé. Eclesiastes capítulo 9. Acha agora o versículo 8. Eclesiastes 9, 8. Que as suas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que as suas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Mão direita na cabeceira da pessoa que está ao seu lado, por gentileza, toda a liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito, isso. A liberdade do Espírito. E declare que as suas vestes estejam sempre brancas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vamos aplaudir a palavra. Aplauda a palavra, aplauda a palavra. Acertados. O nosso mês de junho chegou. E nós temos sempre o costume, todos os anos, de trazer uma ministração para que eu e você venhamos a pensar um pouco nos nossos projetos. Nos nossos projetos, nos nossos objetivos. Sabemos que um ano, quando começa ou se finda um ano e inicia um outro ano, juntamente com este novo ano vem grandes expectativas, projetos, sonhos e objetivos. E o ano começa e você projeta, tanto é que todo final de ano nós colocamos o nosso projeto de vida. E você escreve ali tantas coisas. Algumas pessoas até colam um projeto de vida atrás da porta e vai riscando de acordo com aquele projeto que vai sendo concretizado. Quando você tiver essa experiência, diga amém. Amém. E você vai riscando ali. Poxa vida, eu achava que não iria alcançar, e Deus me alcançou, Deus me deu vitória, e eu consegui. Através de projetos, através de objetivos. E é tão bom quando nós vemos esses projetos se concretizando. É tão bom quando nós vemos esses objetivos se concretizando. Mas requer de nós o quê? Um esforço. Antes de nós entrarmos no corpo da mensagem, entenda algo, que a Bíblia era dividida de duas maneiras: a antiga aliança e a nova aliança. Podemos dizer o Velho Testamento e o Novo Testamento. Queridos, o Velho Testamento, ele tem como os 5 primeiros livros da Bíblia, é conhecido como Pentateuco. De Gênesis a Deuteronômio, tratam a criação e as leis. Livros históricos são 12, que narram a história do povo de Israel, de Josué a Esther. Livros poéticos e de sabedoria são 5. 5 livros. Livros de louvores, salmos, e livros de conselhos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são 5 e profetas menores são 12. Não quer dizer de quantidade, mas a quantidade de profecias sendo escritas. E na Nova Aliança ou no Novo Testamento, nós temos os evangélicos e históricos. Os 4 evangélicos são Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de Jesus, os livros de Atos também dos apóstolos.
cartas ou epístolas paulinas, escritas por apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e João, para orientar as igrejas. Livros proféticos pelo livro de Apocalipse. Agora, entenda o que nós lemos aqui. O livro de Eclesiastes é um livro que nos traz o que? Conselhos. Como nós explicamos aqui. Já é um ditado que diz: se o conselho fosse bom, algumas pessoas trazem isso do coração, não se dava vendido. Mas eu fico com os antigos, porque eu ainda aprendo muito com os mais velhos. Eu ainda procuro ser aconselhados pela junta da igreja, pelos pastores, pelos meus pais, pela minha esposa, pela minha liderança, por amigos. É tão bom quando nós somos municiados de conselhos, conselhos bíblicos, conselhos que nos fazem permanecer de pé, conselhos que não fazem com que a gente venha desistir, conselhos que nos fazem avançar e não retroceder. Conselhos. Sabemos que as dificuldades, elas batem na porta. Provérbios já nos ensina, o livro de Provérbios, conselho: se te encontrares fracos, no dia da adversidade, o seu poder de reação lhe será pequeno. Conselhos, ou quer dizer, as lutas, elas batem a nossa porta. E eu tenho o costume de dizer, já disse aqui várias vezes, e vou retomar novamente a dizer, que a situação, a luta, ela é mal educada. Ela não pede licença. Ela não chega e diz: com licença, muito prazer, eu sou a luta, eu posso entrar na sua casa? Não! Ela chega. Por isso o Provérbios nos ensina: se te encontrares fraco, o poder da reação será pequeno. Agora nós lemos aqui, no livro de Eclesiastes, esse conselho que nos ensina que as tuas vestes estejam sempre brancas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E eu falando dos projetos de vida, nós sabemos que para que todos os projetos venham a se concretizar, vai exigir de nós o que? Um certo esforço. E dentro desse esforço vai vir um processo. Um processo para nós estarmos alinhados. Irmãos, para os estudantes da palavra, sabemos que esse contexto se trata de um conselho de um homem para uma mulher, uma noiva. Mas eu quero trazer aqui esse conselho para a noiva de Cristo, amém? Para a noiva do Cordeiro, aquela que espera um dia morar no céu. E dentro desse conselho, ele diz que as suas vestes estejam sempre brancas. Um processo. Que as suas vestes estejam. Pode acontecer que alguma coisa venha e suje. Pode acontecer de alguma situação vir e trazer alguns vestígios. Mas o conselho que nós aprendemos é que ela esteja sempre branca. Eu trabalho com uniforme branco. Durante anos eu trabalhei em cozinha em uniforme branco. E às vezes eu chegava com meu uniforme manchado de gordura, respingado de doce, de algumas coisas que respingavam, e eu falava: amor, eu não posso trabalhar assim. E ela comprava um alvejante, colocava o uniforme no alvejante, e eu voltava com o meu uniforme branquinho, limpo, porque ele passava por um processo. Ele passava por um processo. O conselho que está sendo direcionado a mim e a você
cristiana, ela passa por fases. Ela passa por momentos. Por isso, dentro desse conselho mesmo, dentro do texto, Eclesiastes 7, capítulo 8 diz: não importa como as coisas começam, porque planejar o início é bom. Planejar o que é, uau, vai dar certo, e vamos. E dentro desse planejamento vem um processo. Por isso Eclesiastes nos ensina: não importa como você começa, mas o que vai fazer a diferença é como você vai terminar aquilo que você começou. Às vezes nós programamos tantas coisas, começamos tão bem, mas quando o processo vem, a gente já começa: será que é? Será que vai dar certo mesmo? Será que vamos alcançar? Será que eu vou concluir? Mas o processo vem para forjar você. O processo vem para alinhar as coisas. O processo vem para fazer com que você entenda que é necessário manter as vestes brancas. Glória a Deus. Porque se não fosse assim, nós não iríamos manter as nossas vestes brancas. Se tudo viesse e desse certo, se não passasse pelo trigo, se não passasse pelo estreito, se você não fosse provado, o fogo, ele prova, é o ouro. Aleluia, Deus. Se tudo fosse, tá legal, mas a palavra nos ensina, é necessário manter, é necessário que o processo mantenha as suas vestes brancas. E aí, quando o processo vem para manter as vestes brancas, para as coisas começarem a fluir, não, é muito difícil, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. A carne é fraca, pastor. Você sabe como que é? Mas o pecado não é vitamina. É necessário manter. É necessário passar pelo processo e manter as suas vestes brancas. Quando a gente entende que passar por esse processo e manter, ele está falando de pureza. Não se contaminar. Igreja tem de todo tipo. Tem pastor para todo tipo de pessoas. Mas eu estou falando pelos nossos pastores. Nós temos um compromisso de levar uma igreja com as suas vestes brancas. Esse é o compromisso dos pastores da comunidade evangélica Monte Sinai, a qual esse rebanho foi direcionado a mim, ao pastor Edmilson, ao pastor Giovanni, à pastora Edna e à pastora Ludmila. Mas existem pastores de tudo quanto é jeito, pode vir do jeito que for e permaneça do jeito que for. Não. Esse evangelho não é evangelho da salvação. Esse evangelho não é evangelho que te leva ao céu. O evangelho te traz tapinha nas costas e fala assim: permanece do jeito que você quer, permanece do jeito que você é, porque Deus está olhando o seu coração. Isso não é evangelho. Deus, ele não quer somente o seu coração, ele te quer por inteiro. Ele te quer por um todo. O seu coração faz parte do processo.
A sua mente faz parte do processo. O seu corpo faz parte do processo. A sua boca faz parte do processo. Os seus ouvidos fazem parte do processo. A sua mente faz parte do processo. Manter as vestes limpas faz parte do processo. E nos dias de hoje, quando nós somos confrontados a manter, quando nós somos confrontados, Miriel, a manter aquilo que é de Deus para a sua vida, você quer largar de mão. Da mesma maneira que muitos largam os seus projetos, porque está difícil de concretizar, você prefere desistir. Muitas das vezes você larga os seus sonhos de lado, porque está difícil de concretizar, você desiste. Processo. Manter as vestes limpas, amados, é difícil? Claro que é. Mas eu quero falar algo para os irmãos nessa noite, é necessário. Então se fala de pureza, se fala de santidade. Levíticos 11:44, porque eu, Senhor, o vosso Deus, portanto vos digo, sede santo, porque o Senhor teu Deus, Ele é santo. Quando se fala de manter as vestes limpas, presbíteros e pastores de igreja, está falando de santidade. Quando se fala de santidade, é você entender que você está no mundo, mas não faz parte do mundo. Você está no meio de uma situação pecaminosa, mas você não está fazendo parte do pecado. Você está no meio de um mundo que existe pecado, mas você foge do pecado. Por isso, santidade. Quando se fala de santidade, é você entender, querido, que você está, mas você é separado. É uma coisa meio louca mesmo. Por isso nós cantamos: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Mas esse contexto encaixa muito bem quem entende manter as suas vestes brancas. Pastor, você está falando que eu não vou pecar? Não, se você não pecar, meu filho, você é um anjo aqui na terra. Se você não errar, você é um serafim aqui na terra. Se você não pecar, você é um querubim. Edmilson, querubim. Serafim, então. O que você quer, meu filho? Falei querubim, serafim. Anjo de Deus, tá bom. Vou falar com você não. Se nós não pecarmos, somos serafins. Não, somos pecadores, mas entendemos. Eu pego, mas o sangue de Jesus. Eu não estou falando de sangue de bode. Eu não estou falando de sangue de galinha preta. Eu não estou falando de sangue de cabra, sei lá. Eu estou falando do sangue. Do sangue. Do sangue de Jesus. Ele tem uma função: nos purificar de todo pecado. Mas não use o sangue como de pirona. Com dor de cabeça, não, eu pequei. O sangue de Jesus purifica todo pecado. Pequei de novo, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Misericórdia. Nos fala de santidade. Está falando também de não se contaminar. Quando eu falo de não se contaminar, entender, eu falei uns dias atrás que o nada a ver é um demônio. Deve ter, pastor, você que entende muito mais do que eu da demonologia, como fazer? Tem demônio nada a ver, não? Como é que é, velho? Foi criado. Ah, mas deve ter esse bicho ali. Deve ter, mano. Deve ter um cão, Guilherme. Deve ter um cão que chega no ouvido da pessoa e fala assim: chama não. Deve ter esse cão, demônio. Deve ter, né? Quando você pisa no tomate, chama nada a ver. Deve ter esse cão lá. Quantos creem que deve ter esse cão nada a ver no inferno, irmãos? Porque é o maior argumento que nós estamos. Não tem nada a ver. Deus conhece.
que nós não vamos errar. Não estou falando que nós não vamos pecar. Eu estou falando de entender que não viver uma vida de pecado e pensar não tem nada a ver. Manter as suas vestes limpas é entender que somos pecadores, mas não vivemos uma vida de pecado. Existe uma igreja que entende isso? Somos pecadores, mas não vivemos uma vida de pecado. Somos Pecadores, mas não vivemos uma vida de pecado. uma vida de pecado. Porque senão, de fato, esse demônio, esse cão, nada a ver. Esse grave aí, o que é? Ajudei. E muitas das vezes, queridos, infelizmente, nós, para não passarmos por esse processo de manter as nossas vestes limpas, preferimos não usar esses artifícios aqui. Pureza, santificação, uma vida de... Não. Aí você abre um novo processo. Porque está difícil? Porque é isso? Abrimos a mão no processo. Mas entenda, querido, eu sei que lá no céu Deus acredita em você. Ei, Deus acredita em você. Ele sabe que você peca, mas mesmo assim Ele continua acreditando em você. Ele sabe que você tem dificuldade de manter as suas vestes limpas, mas mesmo assim Ele acredita em você. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina que existe um espírito que geme por mim e por você. Ei, você acha que ele geme onde você é forte? Ele geme nas suas fraquezas, nas suas limitações. Ele chega diante do Pai, Miriam. Diante do Pai. Eu fico imaginando com os olhos cheios de lágrimas. Cheio de lágrimas. Cheio de lágrimas. Imagina, vai, entra na mensagem comigo. Ele entra no Pai. A Miriam é fraca mesmo. Ela tem dificuldade. Mas eu estou aqui rogando por ela. Deus, na sua fraqueza existe um que é muito mais forte do que você. E quando ele foi, ele sabia que nós iríamos pecar. Por isso, Paracleto, aquele da mesma essência, eu vou, mas ele desce. Eu subo, mas ele ajuda. Eu estou, mas ele é a sua segurança. Eu estou lá, mas ele está aqui. É na sua limitação. Tem que só está no seu ouvido. Mantenha as suas vestes brancas. Mantenha as suas vestes brancas. Mantenha as suas vestes brancas. Aleluia. 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 Oh, existe uma igreja que está entendendo o que está acontecendo no reino espiritual aqui. Existe uma igreja que está entendendo que existe um que está nesse momento. Neste momento, agora. Porque a sua luta não é contra aquilo que você vê.
principados e contra a potestade. E eles estão atuando aqui, para que você não venha conseguir. E ele não dorme, ele não tem fome, como foi ministrado aqui ontem. Ele não dorme, esse espírito não tem fome. Ele te ataca 24 horas por dia. Você não sabe o livramento que você já teve hoje, mas Deus já te livrou hoje. Você não sabe as setas que já foram lançadas contra a sua casa hoje, mas Deus já te livrou hoje. Tem um que não dorme, o guarda de Israel, aquele que habita no esconderijo. Na sombra do Onipotente descansará. Tem um que não dorme. Aleluia. Tem um que roga por nós, um gemido que o homem não pode descrever. Gemidos inexprimíveis. Você acha que o seu pecado traz surpresa no céu? Meu pecou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ela pecou. Você acha que o seu pecado, o meu pecado, a sua vontade de desistir, você acha que a sua depressão, a sua angústia, o céu, ai meu Deus, ela está deprimida. Você acha? Por isso, ele deixou ir. Por isso ele deixou muito a sua idade. Na sua depressão, na sua angústia, ele é um com você. Ele é um com você. Ele é um comigo. Ele é um. Ele é um. Aleluia. Por isso, ele acredita em você. Você mesmo não acredita. Quantos projetos você já desistiu? Quantos projetos você não? Esse ano vai ser um ano que eu vou ser, não, nada vai me parar, eu vou ser assim e tal, e não sei o que, parará, pororô. Vou abrir um parênteses, não é ataque, é uma parênteses. Entenda? Quando se fala de fidelidade, é processo. Não é ataque. Quando se fala de ser fiel ao Senhor, dízimos e ofertas, Deus já sondou seu coração, o meu coração, e sabia que em um dado momento da vida você iria ser fiel. Mas tem um que hoje está com você. E quando você faz uma análise de janeiro até o dia de hoje, essa palavra se cumpriu na sua vida. Ah, pastor, você está brincando? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você deixou de comer de janeiro até hoje? Você acha que o inferno queria que você comesse? Queria que você cheirasse tudo, igual você já cheirou o seu salário inteiro. Brother, de janeiro até o dia de hoje, você deixou de comer algum dia? Faltou alguma coisa? Sabe onde que o diabo queria te trancar? Você sabe? Mas teve um que acreditou, que acreditou em você. Teve um que falou, cara, ele vai casar. Deus foi mal com você, viu?
Irmãos, eu achava que o Cleiton era o que mais tinha filho aqui, mas depois que eu vi o Wander, esse cumpriu na íntegra. Crescei. Flecha. Você acha bonitão? Ô Cleiton, você é bonito, assim. Eu já te falei isso. Mas Deus também foi bom com você, tá? Você acha que as suas falhas assustou? Você deixou de comer de janeiro até o dia de hoje? Deus foi fiel para a sua vida. Sabe por quê? O projeto de fé era para te colocar, não era aqui não. Era na terra. Era matar você. Mas teve um. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Meu presbítero, você é tão bonita. Deus foi bom, presbítero. Querido, você acha que sua situação assustou o céu? Assustou? Não. Você deixou de comer de hoje, de janeiro até o dia de hoje? Vai ter que fazer regime. Cadê a Maria? Maria cuida bem desse homem. Ei, Maria. Querido, entenda isso. Por que você está aí? Irmãos, andava armado, perigoso lá de São Paulo, canta reggae pra caramba. O diabo pensou, esse cara vai ser presbítero, vai na comunidade evangélica do Monte Sinai, ele vai ser doutor na palavra, conhece muito a Bíblia, eu vou matar esse cara antes disso. Sabe por que não matou? Porque teve um. Glória a Deus! E aí, às vezes, na hora de nós mantermos a nossa fidelidade com o Senhor, é muito. É muito. Ei, é Deus quem te dá. Ei, entenda. O dia que Ele tirar a mão e falar assim, que você está querendo ir, você acha que você pode ir com a sua própria força, né? Você acha que o Tom você pode sozinho que você quer ir? Aí ele vai fazer assim, ó. O dia que ele tirar a mão, aí nós vamos entender que sozinho não dá. E muitos aqui estão dessa maneira, indo sozinho, não entendendo o processo. Fidelidade. Não entendendo o processo e continua aí, ó. E continua. O dia que ele tirar a mão, você vai entender, querido, que do nada, olha, foi muito bom você ter trabalhado aqui na empresa, mas as coisas não acontecem porque tem um que livra, que guarda e que nos protege. Você pode agradecer o Senhor por isso e aplaudir a palavra? Fechando, ele fala, mantenha as suas vestes brancas. Nos fala de processo. Agora diz, nunca falte. Diga, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Posso terminar de pregar ou vocês estão com sono? Posso terminar? É pelo seu glória a Deus e pelo seu aleluia, eu vou continuar. Posso ir ou não? Não faço não. Posso continuar então? Amém? Aguenta mais umas 3 horas aí? Vamos lá. Nunca falte o óleo. Agora está falando de decisão. Processo, mantenha processo. Nunca faltar, agora é decisão.
você entende? Quando se fala de decisão, é algo que ele diz assim: nunca falte. Decisão. Eu decido se vai faltar ou não. Decisão. Manter o processo. Nunca faltar, decisão. Eu decido, Cleide. Eu tinha um Fusca 75 azul, e o nome dele era Trovão Azul. Eu não entendi. Quantos aqui tiveram Fusca antigamente? Oh, Deus! Já teve Fusca, Edmilson? Irmão, só que o meu Fusca azul, eu tinha aquele marcador de gasolina, nunca funcionava. Aí o que eu fazia? Colocava lá no bagageiro, falei isso aqui. Colocava lá no bagageiro 2 litros de gasolina. O dia que ele pensasse em falhar, ele falava assim: mas você acha que vai me deixar na mão? Eu ia lá, todo mentido, fazia assim no trânsito. Ei, pessoal, vai. Eu falei: vai com Deus, o Fusquinha acabou a gasolina. Eu ia lá nos meus guardados, pegava aquele litro de gasolina e ó. Vambora, Priscila. Priscila entrava. Mas, irmão, teve um dia. Nossa, me perdoa. Por culpa dela. Eu tenho que culpar alguém, amor. Minha mãe não precisa. Eu esqueci. Acho que por nada a ver, deve ter soprado. Deixa isso pra lá, até dar melhor. Vai chegar. Vai dar para chegar no posto. Irmãos, quantos já passaram por isso? Vai dar para chegar no posto. Isso é o demônio. Isso é o nada a ver. Sopra no nosso ouvido. A gente não fala com a mulher, mas o nosso interior fica assim: oh, meu Deus, chega mais. Aí, não, a gente já passou. Aí, o que acontece? Eu não coloquei, Edmilson, não abasteci. Sabe aonde o Fusca azul foi parar? Lá na trincheira da cidade industrial. Aí eu falei pra Priscila assim: amor, tem um poço ali, quem sabe tem um poço embaixo? Me ajuda a empurrar. Ela me xingou tanto. O dia, mulher, diga amém. Mulheres, diga amém. O dia que você não ajudar o seu marido a empurrar o carro, nunca mais ele vai deixar faltar gasolina. É porque existem varoas valorosas que ainda são daquelas, ó, que ajudam a empurrar. Você não ajudou, não. Ela não ficou nem assim, Edmilson, para o trânsito parar. Não. Eu tive que me virar aos 30, descer, andar. Por que eu estou falando com isso aqui? Eu decidi deixar faltar. Eu decidi não arrumar o ponteiro. Nos dias de hoje, a gasolina, ela primeiro fica piscando. Depois de piscar, quer dizer, está acabando. Está acabando. Depois de piscar, para de colocar só R$50, viu? Enche o tanque. Diga amém, mulher. Fala, Deus. Eu comecei meu carro. Irmão, primeiro começa a piscar. Depois que começa a piscar, a luz fica amarela. E a gente pensa: vai dar para chegar. Decisão. Eu decido deixar faltar ou não. A Bíblia diz: nunca falte. Se deixar faltar, ou se está faltando, a decisão foi sua deixar faltar. A palavra do Senhor nos ensina algo muito interessante. Daniel, ele teve uma decisão: não vou comer. Irmãos, não é jejum de Daniel, foi decisão: não vou comer. Aí as pessoas falam: jejum de Daniel. Não, para mim, eu acho
não tem nada a ver com jejum. Daniel simplesmente falou, não vou comer. Tem pessoas que falam, jejum de Daniel, amém. Botou aqui para... Eu acho que não foi. E eu falo, foi decisão, não vou comer. E quem vai fazer eu comer? Decidiu não comer, quer. Nem propósito, Renato. Não vou comer. Não vou comer, pode vir. Decisão. Ele decidiu. A Bíblia diz, não deixe faltar. A palavra do Senhor nos ensina aqui, querido, que um homem chamado Sansão começou muito bem, mas em um determinado momento ele se afastou. E a palavra foi duríssima em Juízes 16, 20. Após revelar os segredos da sua força Dalila e ter o cabelo cortado, ele acorda acreditando que conseguiria como antes. Eu posso. Sem perceber, olha que versículo duro, que o Espírito do Senhor já não havia se retirado dele. Decisão. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. É um dos ensinamentos mais famosos de Jesus. Ela é comparada ao reino dos céus e diz às jovens que aguardavam a chegada do noivo. Pareceu para um banquete de casamento. A história fala da importância de estarmos sempre preparados. Nos fala de algo espiritual e nos fala da divisão de dois grupos, das 5 prudentes que levavam a sua lamparina e também vasilha extras com azeite, e das 5 insensatas, loucas, que levavam apenas as lamparinas sem nenhuma reserva. Nunca deixar faltar o óleo é uma decisão. Eu decido manter o óleo sobre a minha cabeça. De que maneira? Em oração. De que maneira? Em jejum. De que maneira? Frequentando os cultos. De que maneira? Me afastando daquilo que não convém. Isso tudo faz parte de uma decisão. É não deixar o óleo faltar sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Decisão. Irmãos, fechando, de fato fechei. Olha aqui. Eu trabalhava e durante muito tempo eu ficava esperando a equipe me render. Eu trabalhava das 7 às 16h48. Irmãos, era tão ruim. Quando dava o meu horário de me render, eu olhava lá, fulano faltou. Era terrível para mim, porque eu sabia, eu tinha que pegar meu telefone, amor, vou ficar até mais tarde. Eu não tinha controle. Se a pessoa, mesmo tendo compromisso ou não, ela faltava. E vou ficar aqui até mais tarde. Eu não tinha o controle daquilo. A decisão não era minha, presidente. De chegar para o meu colaborador e falar assim, você vem, não vem. Simplesmente ele ligava e falava, não vou. Quantos aqui são líderes de empresas, já trabalharam dessa maneira e sabem, a decisão não é do encarregado, a decisão não é do patrão, a decisão não é sua. Se o patrão pudesse, mas simplesmente a pessoa liga e não vou. E você tem que ficar, algumas pessoas têm que dobrar serviço. A decisão não é sua, mas faltar o óleo, a decisão é sua. Levar uma vida de pecado, a decisão é sua. Uma vida fora da visão cristã, a decisão é sua. Brincar de ser cristão, a decisão é sua. E é bem claro aqui, no conselho.
Mantenha as vestes brancas. Que as suas vestes sejam. Me sai de louvor, por gentileza. E nunca falte. Chegou um tempo, querido, que nós precisamos entender. Eu falo para uma igreja, não estou falando para homens e mulheres, estou falando para todos. Que essa noite venha ser uma noite de decisão e uma noite de rever os seus processos. Se coloque de pé nessa noite, aplaudindo ao Senhor.